Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Mari Dias. Estamos aqui hoje para o nosso Atualidade Semanal. E claro, se você chegou até aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos ficar aí muito bem informado nessa semana. Hoje são dia 16/5/2025. Então vamos a notícias. E claro, se você está aqui, por favor, se inscreva no canal, ajude esse canalzinho a crescer. Vamos à notícia de hoje. IBGE lança mapa mundi invertido com Brasil no centro. O objetivo é ressaltar a liderança internacional do Brasil. E é isso mesmo, galera. Todo mapa ele tem uma intencionalidade, tá? Todo mapa ele tem uma intencionalidade. E o que está acontecendo no Brasil atualmente? Gente, o Brasil é líder dos BRICS. O Brasil é presidente do Banco dos BRICS com a presidenta Dilma. O Brasil vai acontecer a COP30 esse ano e o Brasil é o líder do Mercosul. Essa é a intencionalidade do mapa. Lembrando que, independente do que você acredita ou deixa de acreditar, isso não vai interferir na intencionalidade do mapa, ok? E detalhe, quando a gente tem essa construção e a gente estudou ao longo da nossa vida, a gente sempre viu a Europa como centro, tá? Mas não é bem assim. O mundo, ele literalmente está mudando essas questões. E claro, o Brasil é o centro do mundo. E cada país, ele faz o seu mapa de acordo com o que ele quer, tá bom? Não é com o que você acredita ou deixa de acreditar. Tá certo? Vamos à próxima notícia. O que vem aí, ó? China quer rasgar o Brasil em ferrovias de Tebet. Tebet ela embarcou para a China, né? Essa aqui é uma notícia do dia 9. Então, assim, a intenção da China é fazer esses acordos com o Brasil, né? Ela já explica aqui na matéria, dizendo que essas questões estão sendo debatidas desde o primeiro mês do governo Lula. Aqui, ó, a fala dela aqui, ó. Estamos tratando disso com a China desde o primeiro mês do governo Lula. Na primeira reunião com Xi Jinping, percebi que eles estão muito interessados nas questões de ferrovia. Eles querem rasgar o Brasil com ferrovia. Não existe dinheiro público suficiente para fazer isso. É muito caro. Galera, e tem que cortar o Brasil mesmo com ferrovias. Já foi-se o tempo de rodovias. Na realidade, de verdade, era para o Brasil ser cortado por trilhos e não por estradas. Mas foi um plano que veio lá de JK, certo? Então, é isso que temos. A intenção é fazer o Brasil ficar conectado, é criar uma bioceânica que vai lá do Porto de Açu até o Porto de Ilo, no Peru, entendeu? E ela vai estar conectada com as ferrovias que cortam o Brasil de norte a sul, que estão conectadas com as ferrovias regionais. E sim, tem que rasgar mesmo, tá? Certinho. Se o Ocidente, né, no caso Estados Unidos e Europa, não querem fazer isso com o Brasil, por que não fazer com a China? Até porque hoje quem manda, quem é a bola da vez é os BRICS. Vamos à próxima notícia. Irã anuncia fim da quarta rodada de negociações nucleares difíceis com os Estados Unidos. O que diz aqui? O acordo de 2015 sobre controle de atividades nucleares do Irã está obsoleto desde 2018. Nossa, que isso, quase não sai. Inclusive, essa retirada aí do acordo lá em 2018 foi na gestão Trump, tá? E agora, na nova gestão Trump, ele tá tentando refazer isso daí, gente. Quanta propaganda nesses sites, né? Irã anunciou nesse domingo o fim da quarta rodada de negociações com os Estados Unidos sobre o programa nuclear de Teherã, descrevendo como difíceis. Lembrando que o Irã e Israel, eles não estão conversando muito bem, né? O Irã, ele tá aí acusando Israel o Israel está acusando o Irã de ter atacado o aeroporto em Israel, só que quem mandou o míssil foi o Iêmen, mas o Israel diz que o Iêmen, ele não tem estrutura para isso, só fez isso porque é apoiado pelo Irã e as tensões lá estão muito, muito fortes, tá certo? Vamos para a próxima. Pequim. Em Pequim, governo Lula anuncia investimento de 27 bilhões. Eita, menino! Cifra inclui intenção das empresas como GWM de automóveis, Longsize de semicondutores, Maxui de fast food, Quieta aplicativo de entrega. Olha só, muito investimento, né, galera? Vamos falar aqui. O que diz aqui a Apex, né? Aqui, ó, ele dividiu pra gente, ó, 6 bilhões da GAC, né, que é a empresa chinesa de montadoras, né, expandindo suas operações. 5 bilhões da Meituan de delivery, né? 3 bilhões da estatal chinesa de energia nuclear, que é energia eólica e solar, que vai lá pro meu estadozinho do Piauí.
5 bilhões da Envision, que é a produção de net zero, né? Que é a produção de emissão de carbono zero, a primeira da América Latina. 3,2 bilhões de redes de bebidas e sorvetes da Maxway, né? Ela é maior, inclusive, que o McDonald's, tá? Tá vindo aqui pro Brasil. Ela vende chá, café, sorvete, essas coisas, tá? 2,4 bilhões do grupo minerador da Baiwin, né? Que eles vão ali comprar, anunciaram a compra da mina de cobre lá em Serrote, no Alagoas. Maravilhoso. Mas temos que lembrar, o Brasil precisa construir uma grande quantidade de mão de obra especificada, especializada, aliás, uma grande quantidade de pessoas pensantes para que nós, trabalhadores, sejamos qualificados para produzirmos nossa própria tecnologia e sair de um país que só recebe essa galera e não tem mão de obra qualificada para outro patamar, né? Italiano Carlo Ancelotti é anunciado como novo técnico da seleção brasileira. Olha só, esse rapaz aqui, primeira vez, acho que é a primeira vez que tem um técnico internacional, né? Treinador terá o maior salário entre as seleções nacionais. Ixi. Já estreia contra Equador. Vamos ver como é que vai fazer isso, né? Quem diria o Brasil tendo que importar técnico. Trazer Carlos Ancelotti para comandar o Brasil é mais do que um movimento estratégico, é uma declaração ao mundo de que estamos determinados a recuperar o lugar mais alto do pódio. Ele é o maior técnico da história, afirmou o presidente da CBF. Vamos ver, né? Vamos ver. Petrobras anuncia novos postos e retomada de fábricas de fertilizantes. Que coisa boa! Que coisa boa, né? Gente, a gente compra fertilizante lá da Rússia, sendo que a gente pode produzir aqui. Faz sentido um negócio desse. Quando eu falo que tem que ter mão de obra qualificada, que tem que ter produção aqui. A gente não tinha que vender a soja in natura, a gente tinha que vender a soja industrializada. Porque fica mais cara e gera mais emprego aqui, entendeu? Tem que investir na industrialização do Brasil, senão a gente fica para trás. Cerca de 100 novos poços, né, devem ser perfurados na Bahia, né? A Petrobras retomou a perfuração de poços na Bahia depois de 6 anos, com o início dos trabalhos em um poço de campo lá em Taquipé, na cidade de São Sebastião da Passé, 80 quilômetros de Salvador. Que mais? O planejamento estratégico da petroleira prevê a perfuração de cerca de 100 poços no estado nos próximos 5 anos, aumentando a produção atual, tá certinho. A fábrica de fertilizante, né? A Petrobras também anunciou a retomada das operações em fábricas de fertilizantes na Bahia e em Sergipe, após acordo com a empresa Proquigel, subsidiária da Unigel. Muito bom. Boas notícias, né? China e Estados Unidos concordam em reduzir tarifas por 90 dias. Eita, 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 eita. Que confusão desde quando o Trump assumiu, não é? A gente tem aí essas situações das tarifas, tarifa para lá, deixando o mercado financeiro uma loucura, ninguém sabe o que vai acontecer. E aí, então, Estados Unidos e China, e lembrando, foi os Estados Unidos quem procurou a China, porque a China disse, estou preparado até o fim. Essas tarifas são absurdas e elas devem acabar. Tem que acabar, porque está errado. E nessa negociação, né, o secretário do Tesouro dos Estados Unidos e o vice-primeiro-ministro chinês falaram em progressos substanciais, né? E consenso importante. Aqui, ó, a fala do ministro chinês, deixa eu pegar aqui, cadê? Tem uma falazinha dele aqui, ó. Esperamos que o lado americano, com base nessa reunião, continue a avançar na mesma direção que a China, corrija completamente a prática errônea e os aumentos unilaterais de tarifas e fortaleça continuamente a cooperação multibenéfica. O que aconteceu aqui? Ó? A China, ambos os países reduziram em 115% as tarifas, porém a China ainda ficou com a tarifa maior, porque os Estados Unidos tinham impostos, tarifas antes do dia 2 de abril, tá? Então, tipo assim, a China tá ali, ó, com a redução de 115, os impostos chineses sobre os produtos americanos serão reduzidos para 10%, enquanto os americanos sobre os chineses de 30%, tá bom? Beleza, vamos lá, mais uma notícia internacional, BBC News Brasil. 4 razões por que Trump escolheu o Oriente Médio para a primeira viagem internacional. Vamos entender por quê, né? Qual é a primeira razão, então? Grandes negócios. Ao iniciar seu plano
inicial em março, Trump deixou claro que fechar negócios econômicos com países árabes ricos era uma prioridade importante. 2, vamos ao 2. A volatilidade do Oriente Médio, os planos pós-guerra na faixa de Gaza, os assuntos não terminados com o Irã, tá? Olha, quer ter uma relação ali com o Oriente Médio. Até porque o Oriente Médio está desdolarizando, né? O petrodólar ele tá caindo por terra, ok? 3, a influência do Golfo na crise global, né? A Arábia Saudita assumiu o papel de mediador-chave entre Estados Unidos, a Rússia e a Ucrânia. Em uma reunião de alto nível entre os Estados Unidos e a Rússia, realizada em fevereiro em Riad, na Arábia Saudita, foi discutida a relação de diálogos para o fim da guerra da Ucrânia, mas sem participação dos ucranianos. E o quarto motivo, possível normalização entre a Arábia Saudita e Israel. Eu acho isso aqui difícil, né? Durante seu primeiro mandato, Donald Trump conseguiu um avanço histórico ao mediar acordos de normalização das relações entre Israel e os 4 países árabes, os Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Marrocos e Sudão. Vamos ver, né? Vamos ver. Bonito e durão. Quem é Ahmed al-Sharaa, presidente da Síria, elogiado por Donald Trump, que foi ligado à Al-Qaeda e Estado Islâmico. Gente, recentemente acabou a guerra civil na Síria. Bashar al-Assad, ele foi deposto do país, ele saiu, ele foi para a Rússia, deposto não, ele fugiu para a Rússia, né? E quem tomou posse foi esse rapaz aqui. Em um outro momento, a gente vai ter uma aulinha só sobre Síria, contando todo esse processo, desde o início da Primavera Árabe, que teve resquício lá na Síria, até a posse desse novo presidente do mundo árabe lá na Síria, tá certo? PF mira rede de lavagem de propina em nova fase da operação sobre venda de sentenças do STJ. O objetivo é aprofundar as investigações em relação a crimes como corrupção ativa e passiva, mercado de câmbio clandestino e organização criminosa. Caramba, né? Que coisa, não? A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira, dia 13, a quinta fase da Operação Siameses, que investiga o suposto esquema de vazamento de decisões e vendas de sentença do Superior Tribunal de Justiça. Isso é muito grave, né? O ministro Cristiano Zanin, do STF, autorizou 11 mandatos de busca e apreensão, além do sequestro de bens e valores no montante de 20 milhões e a proibição dos investigados de saírem do país. Que os culpados sejam pegos e, né, de acordo com a lei, paguem por tudo que fizerem, né? Comissão de IR, né? Comissão de isenção do IR marca a primeira audiência pública. Isso aí, tomara que avance, tem que avançar. O projeto da escala 6x1 também tem que avançar. O povo desse país, o povo trabalhador desse país merece mais qualidade, galera, tá? A gente merece mais qualidade, tá bom? Encontro reunirá nomes dos governos, da academia e do setor fiscal para discutir propostas e análises. É isso aí, reduzir o imposto a quem ganha até 5 mil reais. Reduzir não, zerar. China produzirá vacina contra a dengue desenvolvida 100% pelo Brasil. Isso foi um dos acordos lá naquele negócio bilateral entre Brasil e China, com mais de 27 bilhões de investimentos. É isso aí. Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, anunciou em Pequim a aceleração de parcerias e em medicamentos. Coisa boa. O Butantan resolveu a tecnologia, mas não tinha capacidade de produção em escala para atingir rapidamente o público brasileiro, explicou o ministro. Vamos para a próxima. Em evento na China, Dilma exibe novo mapa mundi do IBGE com o Brasil ao centro. O presidente do IBGE disse que a versão investida do mapa, com o Brasil no centro, busca ressaltar a posição atual de liderança do Brasil. E é isso mesmo, é a vez e a voz dos países do sul global aí, tá certo? Mujica se foi, mas deixou muito. O Tupamaro, que palavras, que plantava flores. Ah, gente, o Mujica, ele tem uma história fantástica, ele tem uma história de vida muito, muito, muito forte. Pepe Mujica foi uma liderança muito, muito importante na América Latina, né? Na América, no mundo, certo? É uma pessoa que particularmente eu admirava muito, certo? José Pepe Mujica deixa para trás não só os muros da prisão,
mas os buracos cavados por o chão pelos algozes da ditadura militar. Era neles que passara dias inteiros incomunicável, como parte da tortura psicológica aplicada pelos militares uruguaios. Ele o chamava de refém. Se a guerrilha Tupamara voltasse ativa, mirariam Mujica e outros como ele. Inclusive, o presidente Lula disse que pessoas como Mujica não morrem, né? Porque são ideias não morrem. E é mais que uma verdade, certo? Foi uma perda, ele já estava velhinho, mas ele não mudou, ele foi ativo até quando ele pôde. É isso aí, vai em paz, Pepe, vai em paz. Vamos para a próxima. China ultrapassa Estados Unidos em produção científica sobre câncer pela primeira vez. De acordo com o levantamento, o país asiático registrou 19% de sua produção científica de excelência no ano passado. Eita, eita! A China ultrapassou os Estados Unidos em produção de pesquisas científicas sobre o câncer, segundo no Nature Index, pela primeira vez em 2024. O índice vinculado à revista Nature mede o avanço da ciência mundial com base em publicações em alto impacto, utilizando como base periódicos como Nature, Science, Cell, né? E assim vai, ok? Galera, é o seguinte, a China, ela investe muito em mão de obra qualificada, cientista, ciência e tecnologia, avanços educacionais. Não tem como você avançar uma sociedade na velocidade que os chineses avançam sem uma mão de obra qualificada. Eles construíram uma estação em 9 horas, gente. 9 horas, depois pesquisa aí. Os bichos construíram uma estação em 9 horas, com mais de 1.500 trabalhadores. É surreal o que esses caras conseguem fazer. Surreal. Bora lá? A célula secreta, como um núcleo da Polícia Federal, se alistou para o golpe. Isso é grave, hein, galera? Documentos revelam o núcleo da Polícia Federal prontos para impedir a posse do Lula e manter Bolsonaro no poder. Isso é muito grave. Esses caras têm que pagar e pagar caro pelo que tentaram fazer com o Estado Democrático de Direito. A lei tem que ser rígida demais com essa galera. Rígida, rígida mesmo. E esse povo que tá na PF, não sei o que lá, dentro dos órgãos públicos, tem que ser demitido, tem que ser excluído do sistema público, tá? Em 29 de dezembro de 2022, mensagens enviadas por Vladimir e a diversos contatos traziam a frase repetida: não vai ter jogo. A expressão, segundo a Polícia Federal, era um código sobre a iminência de uma ação para impedir a posse de Lula. E eu tava lá na posse, hein? O envio da mensagem ocorreu entre 3h48 e 4h09 daquele dia e foi sucedido horas depois por novos diálogos que demonstravam frustração com o recuo das lideranças militares. Meu amigo, o negócio é grave. E essas conexões aí com a ABIN, né? As conexões com a ABIN se estenderam, né? Ramalho e outros agentes, Felipe Arlota Freitas, haviam sido concedidos à agência sob a direção de Ramagem. Tá vendo? Precisamos agir. Em outra ocasião, segundo Vladimir Ramalho, comentou que a cúpula estava reunida decidindo o que fazer. Olha só. Faltou pulso do presidente, disse Vladimir em outro texto. A tropa toda queria, só os generais não deixaram. O golpe não aconteceu, mas os seus soldados estavam prontos. Paguem, que não atentem contra o Estado Democrático de Direito, porque se isso tivesse passado, rapaz, pessoas como eu já não estavam aqui mais não. Programa Pé de Meia para a formação de professores preenche só metade das vagas que estavam disponibilizadas. Isso reflete a realidade que eu já venho falando algumas vezes aqui, né? A atração pela profissão professor, ela não é aceita pela população mais jovem, não é atrativo ser professor, não é atrativo financeiramente, a escala de trabalho está absurda, as vantagens em ser professor no Brasil é muito ruim, é uma classe muito desvalorizada. Nós temos governos aí trabalhando para sucatear ainda mais a educação. Ou muda essa realidade no chão da escola, ou melhora a qualidade de vida dos professores, remuneração, ou isso aqui não vai mudar e a gente vai ter o apagão de professores, porque é uma realidade. Quando eu pergunto em sala de aula,
Quem de vocês aqui tem intenção de ser professor? De 100 100. As universidades estão esvaziadas com relação aos cursos de licenciatura. Isso é uma realidade no Brasil inteiro. STF condena Carla Zambelli STF condena Carla Zambelli, que vê perseguição política, não sobreviveria à cadeia. Poxa, que barra, né? Tadinha dela. Sei. Que seja julgada de acordo com todos os trâmites legais, com o direito à defesa, com a inocência até que se prove o contrário, e assim vai. Agora, o que essa mulher fez, meu amigo? O que essa mulher fez? E é isso. Vamos ver. 8 milhões de mutações inéditas encontradas no DNA do povo brasileiro. Gente, esse estudo é fantástico. Vamos ler um pouquinho sobre essa notícia aqui, ó. Nós revelamos a notável diversidade genômica dos brasileiros com a identificação de mais de 8 milhões de novas variantes. Essa é uma das frases que abrem os estudos assinados por 24 pesquisadores de 12 instituições diferentes, que acaba de ser publicado e prestigiado no prestigiado periódico acadêmico da Science. A investigação traz os resultados do sequenciamento genético completo de 2.723 indivíduos, que representam praticamente todas as regiões do Brasil. Segundo os autores do trabalho, a descoberta pode trazer uma série de implicações em termos de saúde, como identificação de gêneses ligados à doença e testes de DNA mais confiáveis. Que coisa fantástica, né? Nós somos muito misturados. O Brasil é um país diverso, né? Lá em casa, então, nem se fala. Faz parte da nossa natureza, nossa matriz como sociedade, matriz a nativa, né? Os povos nativos, depois os portugueses, europeus, e depois vieram aí os africanos e muita gente do mundo inteiro. Aqui tem a maior comunidade japonesa fora do Japão, tem a maior comunidade, sei lá, bota aí, portuguesa fora de Portugal, tem a maior comunidade, e assim vai. Segunda maior italiana fora da Itália, e assim vai, né? Matar meio mundo, golpista planejava assassinar democratas. Ó, Vixe Maria. No apagar das luzes de 2022, com a posse de Luiz Inácio Lula da Silva no horizonte, um grupo de homens armados aguardavam instruções. Não eram milicianos nem fanáticos ocupados em frente aos quartéis, mas agentes treinados com o crachá da República. Entre eles estavam Vladimir Matos Soares, agente da Polícia Federal. Esse cara tem que ser demitido, exonerado, tem que pagar por tudo que ele tentou fazer. Eu e minha equipe estamos com todos os equipamentos prontos para ajudar a defender o palácio e o presidente. Basta a canetada sair. Olha, esse cara não pode estar no serviço público, não, minha gente. Não pode, é um absurdo, é um escárnio isso daí. Uma pessoa como Pepe Mujica não morre. Eu acabei de falar isso aqui, né? Diz presidente Lula após velório no lugar. As ideias que Pepe Mujica plantou em todos esses anos não se vão, disse o presidente. E não vão mesmo, né? O presidente Lula ele admirava muito, era um amigo íntimo do Pepe Mujica, inclusive, né? Quando o presidente esteve preso, o Pepe Mujica veio visitá-lo, né? Lá em Curitiba. Servidor que denunciou fraude no INSS em 2020 após ameaça de morte. Servidor denunciou fraude no INSS em 2020 após ameaça de morte. Um servidor do INSS denunciou os descontos indevidos em pensões e aposentadorias à Polícia Federal em 2020, segundo o Jornal Nacional. Depois de detectar os desvios, ele começou a receber ameaça de morte. Ou seja, gente infiltrada que viu que ele já achou o problema e não queriam resolver. 2020, galera. Quem tava na presidência de 2020, quem era? Isso mesmo. Quem era o ministro? Sérgio Moro. Quem era o presidente? Jair Messias Bolsonaro. Ele sempre soube e não fez nada. Tá? O povo aí acabando com o dinheiro dos aposentados. Ai, que essa gente pague por tudo que fizeram, tá? Após a ausência de Putin, Zelensky cancela a participação em diálogo com a Rússia. Sentimos o desrespeito russo. Gente, não teve não, tá? Ele mandou as pessoas que precisavam mandar para lá, até porque é uma questão muito sensível, essa questão da guerra da Rússia e da Ucrânia. O Zelensky, ele
não quer chegar a um acordo, faz tempo que estão tentando negociar um acordo de paz para terminar essa guerra. Eu não sei o que o Zelensky quer, porque ele só afunda ainda mais a Ucrânia. Bom, vamos ver o desenrolar disso tudo, né? Nossa, propaganda chata, ó, tampa a matéria todinha. Aí não dá pra ler, né? Ó, tampa a matéria todinha. Deixa eu ver se atualizar aqui esse negócio sai. Nem atualizando sai, né? Enfim, vamos pra próxima aí. Brasil confirma primeiro foco de gripe aviária em granja comercial no Rio Grande do Sul. E China suspende compra de frango. Não só a China, tá, gente? Foi a China, a Europa e a Argentina cancelam por conta da gripe. Isso gera crise, problemas financeiros, né? Aqui, ó, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, ressaltou que a doença não é transmitida pelo consumo de carne de aves ou ovos. Mas os países, eles não vão arriscar fazendo isso, né? Então, assim, as medidas sanitárias, elas precisam ser adotadas com muito rigor, até para proteção desses agroprodutores, né? Mais uma vez, a educação brasileira patina no IDH. Mesmo com avanços em saúde e renda, Brasil segue emperrado na formação de base. Acabei de falar que a gente tem um problema muito grave com a educação no Brasil, porque nós temos uma estrutura educacional que precisa de muito investimento em todas as suas facetas, não só no ensino médio, toda a estrutura educacional, desde a base até a formação superior. Mesmo aí aqui, ó, a omissão estrutural cobra o preço do professor. Só sobra pra gente, pra variar, né? O professor caminha em direção à sala de aula. Aproximadamente 40 alunos o aguardam. Do lado de fora, já se escuta a algazarra. Entretanto, deseja bom dia. Poucos respondem. Os dados mais recentes do Programa Nacional das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, divulgados no dia 6 de maio de 2025, revelam uma contradição brutal. Enquanto os índices de saúde e renda melhoram, a educação, sobretudo a básica, patina. Os olhos do professor percorrem a sala, uns em pé, outros gritam, outros virados de costas, enquanto retiram os materiais da mochila, enumeram mentalmente os desafios. Aluno com TDAH, com TEA, com TOD, né, transtornos opositivo desafiador, com DI, deficiência intelectual, os dois analfabetos do nono ano, alguns com laudo, outros sem. Mesmo diagnosticados como os com TEA e DI, seguem sem mediadores. Secretaria de Educação não oferece suporte, dignidade desses estudantes é ignorada e o professor sozinho tenta o impossível. É uma realidade que a gente vê todos os dias, todos os dias. Como tentativa de tornar a aula mais suportável no improviso, o professor já recorreu a filmes. Em vez da estrutura, leva o que pode. Sabe, sobe escadas com uma TV emprestada da coordenação, pilhas no bolso, cabo HDMI trazidos de casa e cansaço nos ombros. Pra você ter uma ideia, né? Quando eu vou para a sala de aula, eu estou levando lá o data show, ele não tem na sala de aula, a gente tem que pegar, tem que agendar. E a gente, por exemplo, a gente precisa levar a nossa extensão, porque a escola não consegue ofertar a extensão para todo mundo. Não tem ventiladores nas salas de aula, tá chegando o tempo de calor já já. Não tem ar-condicionado, a escola não tem estrutura para ter esses equipamentos, precisa passar por uma reforma, a burocracia também não deixa. Um mundo de coisas está acontecendo, a infraestrutura também na escola é. Olha aqui, ó, a realidade que eu enfrento. A temperatura passa dos 40 graus, o ventilador não gira, ar-condicionado suspira. Metade da turma ignora o filme planejado, o barulho é constante. O aluno autista chora, o professor segura a TV com a mão e a própria frustração em outra. É, é complicado, tá complicado, galera, tá muito complicado. Ou investe em infraestrutura, ou a gente vai caminhar pro caos. Já estamos, né? Olha aí, IBGE diz, né? Menor índice de nascimento desde 1976, galera. A mulher, ela tá tendo filho mais tarde. Nós temos uma nova realidade de sociedade, né? A mulher tá estudando mais. Ela tá vendo a. Oh, meu Deus do céu, essas propagandas. Meu Jesus dos crentes. Vamos aqui. Aqui. Ter paciência, né? Cadê o negocinho que fecha aqui? Não tem, né? Ó, olha, não deixa a gente ler.
Por isso que eu gosto do ICL. Nossa senhora, ó. Mulheres já estão tendo filhos cada vez mais tarde. Em 2023, 39% das mães já tinham mais de 30 anos ao dar à luz. Em 2003, esse número era de 23,9%. Ou seja, dobrou. Quase que dobra o número de mulheres com tendo filhos mais tarde. E eu já expliquei. Você está mais tempo no mercado de trabalho, está estudando mais, isso leva mais tempo, certo? Então, você acaba tendo filho mais tarde. Se você tem filhos mais tarde, você vai ter no máximo dois ou um, tá? Entramos aí nas gerações do filho único. Aqui, ó. Olha o gráficozinho mostrando aí, ó. Você tem uma crescente, ó. Cresce, 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 cresce. Reduz a partir de 90, ó. A realidade vem reduzindo, dá uma crescida lá em 99. Mas aí, quando a gente entra no século XXI, ó, a tendência é diminuir, é diminuir. E de acordo com o IBGE, por exemplo, até 2060, no Distrito Federal vai ter mais gente idosa do que gente jovem. 2 para 1. É, meu amigo, é. E eu vou estar entre os velhos, né? 2060 é minha vez. Vamos lá. Gaza registra 50 mortes em bombardeio israelense. Já são mais de 200 em 3 dias. Gente, o que está acontecendo naquela região ali é desleal o que acontece entre Israel e Palestina. É surreal. Vamos imaginar a seguinte situação. Você está andando na rua e aí uma pessoa chega com uma .40 e você tem um pedacinho de pedra na mão. Quem vai ganhar? Quem vai perder? Provavelmente a pessoa que tem uma pedrinha na mão. E é isso que acontece. Os números desse conflito, eles são assustadores. São tristes, 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 assustadores. O que está acontecendo lá é um genocídio em massa. É isso que está acontecendo na Palestina e Israel. Vamos aqui para mais uma notícia. Puxado pelas mulheres, casamento homoafetivo bate novo recorde em 2023. União entre homens diminui. Em 2023 foram 11.198 registros, maior que desde 2013, quando o Congresso Nacional, quando o Conselho Nacional, Congresso Nacional, lá vai, né? Quando o Conselho Nacional de Justiça garantiu o direito do casamento civil entre a população LGBTQIA+. É isso aí. Quem quiser casar, casa, casa com quem quiser, viva suas vidinhas. Todo mundo tem direito a ter uma vida tranquila. Lembrando que o Brasil é um dos países com maior. É um país muito preconceituoso, é um país muito difícil. Nós temos uns números assustadores com relação a essa população, a essa minoria, né? Com relação à violência contra essa minoria. E eles terem os direitos garantidos é fundamental. Todos nós termos nossos direitos garantidos, sejamos héteros ou não, porque faz parte da sociedade, da diversidade social. Todo mundo tem direito à vida, a ter uma vida tranquila, a construir sua família, e isso tudo que vem no decorrer dessas relações, tá? E vamos para a próxima, né? Bebê do DF, aqui, vamos lá, bebê do DF. Cadê? Deixa aparecer, a internet não tá ajudando hoje comigo. Então, bora aqui, já que não tá aparecendo aquela lá, né? Brasileiro se casa menos, se divorcia mais e tem menos filhos. Acabamos de falar que a mulher tá tendo filhos mais tarde, que a população tá crescendo menos. Então, vamos lá. Número de nascimentos recua pelo 5º ano consecutivo e chega a pouco menos de 5,2 milhões em 2023, nível mais baixo desde a década de 70. É a mesma reportagem, só que escrita de outra maneira, né? E sim, o brasileiro ele tá casando menos, ele tá divorciando mais, ele tá tendo filho mais tarde, tá estudando mais, então isso reflete na organização da sociedade. Nossa, a reportagem ali não tá saindo, né? Deixa eu ver aqui, ó, notícias. Notícias, deixa eu ver se sai ali, né? Acho que não vai sair sobre o bebezinho que recebeu o remédio mais caro do SUS, né? Cadê? Não saiu. Olha essa, governo Trump avalia criar reality show em que imigrantes competem por cidadania. Não, não, não. Vamos ver essa, gente. Não. Essa daqui a gente precisa ver. Deixa eu abrir. Nossa! Vamos encerrar com essa, né?
Deixa eu abrir aqui. Não acredito. O governo Trump avalia criar reality show em que imigrantes competem por cidadania. Minha gente, que é isso? Roteirista disse que recebeu feedback positivo da agência federal e está em conversas preliminares com redes de televisão. Meu Deus! Essa eu não tinha visto. Ela é de 16 de maio, é de hoje. Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, o DHS, né, sigla em inglês, está avaliando uma proposta de programa de reality em que os imigrantes competirem entre si pela cidadania americana. O reality, reportado inicialmente pelo Daily Mail, está nos estágios iniciais do progresso de avaliação e ainda não foi aprovado nem rejeitado pela equipe. Ou seja, vão tratar esses imigrantes como marionetes. Gente, olha, quando a gente acha que não pode piorar, lá vem o Trump e piora, né? E a gente encerra por aqui. Muito obrigada por você ter ficado até agora comigo. Se inscreva no canal. Tenha uma excelente noite, dia, a hora que você estiver assistindo isso. E muito, 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 muito obrigada. Até a próxima. Tchau!